Um primeiro momento aqui nesse espaço, né, que a neuropsicopedagoga vem falar com vocês, sobre alguns pontos bem importantes. E, no segundo momento, então, nós vamos direcionar os pais para as salas de aulas dos seus filhos, tá bom? Com as suas professoras. Que daí, em sala de aula, então, vamos ter esse momento com a professora, o feedback do primeiro trimestre, como que foi esse primeiro trimestre das crianças, né? E agora, para o segundo trimestre, o que vos espera? Tá bom? Eu gostaria de passar a palavra, então, para a Geviane. Né? A Geviane ela é psicopedagoga e neuropsicopedagoga clínica e institucional, especializada em autismo, pós-graduada em análise do comportamento aplicado ao autismo e deficiência intelectual, aplicadora da ABA, especialização em assessoria de inclusão, psicopedagogia empresarial, coordenação, motivação e gerenciamento de equipes. Palestrante com experiência de mais de 18 anos na área da educação e inclusão, orientando pais, alunos e professores. Seja bem-vinda. Boa noite. Ih, que boa noite, xoxo esse. Eu sei que todo mundo trabalhou o dia inteiro, que está todo mundo cansado, mas vamos lá. Boa noite! Ah, gostei da criançada. Vamos animar os pais? Vocês me ajudam? Vamos lá? 1, 2, 3, aquele boa noite bem forte. Mais uma vez. 1, 2, 3 e boa noite! Boa noite! Agora sim. Gente, 7 da noite. Vocês são de fé, estão aqui. Se a gente não se animar, não tem como, né? Vamos lá? Bom, a Luizelda já me apresentou, eu sou Geviane de Bois, sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, analista de comportamento, psicomotricista, amo o que eu faço, trabalho com educação, com gerenciamento de equipes de professores, também trabalho com consultório e adoro trabalhar com desenvolvimento infantil e com ver essas crianças evoluindo e trabalhando com aprendizagem. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa grande jornada que é a formação, né? Essa formação dos nossos filhos, dos filhos de vocês para a vida. Porque essa jornada de ser pai e mãe é isso, né? A gente forma essas crianças para a vida, seres humanos que vão crescer, que vão se desenvolver, que vão evoluir. E hoje eu trouxe para vocês aqui, né, a gente vai falar um pouquinho, né, por que o tema da proteção à autonomia? Porque a gente, quando os nossos filhos nascem, eles precisam de toda a proteção do mundo. E não são só os nossos filhos, todos os mamíferos, assim, na verdade quase todos os bichinhos, né? Quando nasce, precisa de proteção. Não consegue fazer quase nada sozinho, precisa que a gente faça tudo por eles, né? Só que existe um grande desafio. Não adianta a gente querer proteger a vida inteira. Porque se a gente proteger a vida inteira, eles não ganham a segunda parte, que é a autonomia. E se eles não ganharem autonomia, eles não vão conseguir andar com as próprias pernas. Os passarinhos não conseguem voar, não vão conseguir se alimentar, e os nossos filhos não vão conseguir se tornar adultos saudáveis. E é um grande desafio fazer isso. Porque a gente quer sempre o melhor para eles. E parece que quando está debaixo da nossa asa, funciona melhor, né? Parece que o nosso olho faz com que a coisa funcione melhor. Se a gente está olhando, vai dar tudo certo. Quando a gente não está olhando, parece que, né, dá uma insegurança. E é normal. Por quê? Porque a gente quer proteger, porque a gente quer o melhor para eles. E é natural isso, esse é o nosso papel, como pai, como mãe, eu também sou mãe. Eu sei exatamente como é que é, a gente quer o melhor para os nossos filhos. E aí, eu digo que isso é um caminho de amor, porque a gente conseguir se libertar e encontrar esse caminho da proteção à autonomia é a maior prova de amor que a gente tem para com os nossos filhos. Porque quando a gente consegue fazer isso, a gente faz com que eles evoluam e se tornem adultos saudáveis. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje um pouquinho. Então, eu queria que a gente primeiro entendesse o que é a tal da proteção. Eu já falei um pouquinho, né? Proteção é a gente cuidar de algo ou de alguém. É esse cuidadinho, né? Eu quero cuidar, eu quero afagar, eu quero estar ali, né, fazendo aquela conchinha. Só que não dá para fazer conchinha a vida inteira. E o que é autonomia? Quando a gente pensa em autonomia, a gente pensa em
deixar voar. Difícil, né? É difícil pra caramba a gente deixar voar. É muito difícil, porque quando a gente deixa voar, parece que a gente perde a proteção. E agora, eu estou deixando ir. Será que eu ainda protejo? Como que eu protejo? Só que deixar os nossos filhos voarem dentro das condições que eles têm em cada faixa etária é um ato de amor. Então, a gente precisa entender o que cada faixa etária, eu sei que aqui a gente tem os pais da educação infantil e do Fundamental 1, né? Então, o que dentro de cada faixa etária a gente pode fazer para que eles possam, aos pouquinhos, aprender a voar? Para que, aos pouquinhos, eles possam ter autonomia. E sabem o que é mais gostoso? Porque eu sei que ser pai e mãe também deixa a gente meio maluco, assim, porque a gente perde um pouco do nosso tempo, né? Porque eles demandam um tempo danado da gente. Vai dizer que não demanda? Demanda, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar da casa, a gente tem que cuidar da gente, porque a gente continua existindo, né? Embora muitas vezes a gente acha que não, mas a gente continua existindo, né? A gente ainda existe, a gente tem que cuidar dos filhos, e demanda um tempo. Cada vez que a gente dá um pouquinho de autonomia para eles, a gente ganha um pouquinho mais de tempo para a gente. Então, dar autonomia para eles é a gente ganhar em duas vezes, é a gente ganhar para eles e para a gente. E tem coisas que eles podem fazer, mesmo os pequenos. Guardar um brinquedo, dobrar uma roupinha, né? Dobrar ali a calcinha, que é uma coisa fácil de dobrar. A cuequinha é uma coisa fácil de dobrar. São coisas simples que eles podem ajudar a gente a fazer. E isso é autonomia. E a gente precisa confiar no que eles fazem. E isso é importante para eles. Porque para eles isso é sinal de que a gente confia neles. E vai fazendo uma construção de algo que é muito importante para a criança. Construção da sua autoestima. E construção de autoestima vai fazer adultos melhores. Vai formar adultos mais seguros. Vai formar adultos mais felizes. E não é isso que a gente quer? É isso que a gente quer. Né? É isso que a gente quer. Então, esse caminho é o caminho da autonomia. Só que hoje, a gente tem um mundo que mudou muito. Provavelmente, o mundo que a gente vive hoje é muito diferente do mundo que a gente viveu quando quase a maioria de nós, pelo que eu estou vendo aqui pelas carinhas de vocês, vivemos quando nós éramos crianças. Não é uma infância muito diferente da infância que a gente teve? O mundo mudou muito nos últimos anos. Demais. Numa velocidade que, às vezes, a gente não dá conta da velocidade que esse mundo mudou. O mundo mudou muito rápido, as informações hoje chegam numa velocidade impressionante. Gente, quando eu era criança, a gente escrevia, eu tinha uma tia que morava na França. Cada vez que eu queria falar com ela, eu tinha que escrever uma carta. Aí eu botava no correio. A carta levava meses para chegar lá. Aí ela escrevia, me respondia de volta, levava meses para chegar aqui. Hoje em dia a gente liga aqui uma tela. Meu irmão mora na Irlanda, eu ligo uma tela, eu falo com ele em 1 segundo. Então a gente hoje tem uma informação chegando muito rápido. E do jeito que chega rápido para a gente, vocês acham que não chega rápido para eles? Muito mais. A informação chega muito rápido. E o nosso tempo ficou cada vez mais curto. Cada vez a gente escuta mais gente dizendo assim, meu Deus, esse dia passou voando. Meu Deus, nós já estamos no final de maio. O ano já está no meio. Parece que foi ontem que era janeiro. Cada vez a gente tem menos tempo. E a tecnologia, gente, é uma realidade. Não tem como a gente fugir dela. Ela é uma realidade. A questão é, como é que a gente lida com ela? O que a gente faz com esse recurso que é bom? É incrível, é fantástico. A gente consegue se comunicar muito mais rápido, a gente consegue ter informação muito mais rápido, mas que, ao mesmo tempo, tira as pessoas da realidade. Quantas pessoas se perdem? E por que o tempo, às vezes, é mais curto? Porque, às vezes, a gente se perde nessa coisinha aqui. Ó. É um mundo paralelo. E a gente se perde nisso aqui. E é muito fácil se perder nisso aqui. Aí imagine, se pra gente que é adulto, que sabe que tem responsabilidade, que tem horário, que tem isso, que tem aquilo, a gente se perde, o que acontece com uma criança quando pega aquilo ali? Que é um universo de possibilidades.
onde as coisas nunca terminam. Porque na minha época eu chegava no final do Pitfall. Alguém jogou Pitfall ou Enduro na vida aqui? Ou eu sou mais velha que vocês ainda, né? Chegava no final, acabou. Não tinha mais o que fazer, tinha que trocar de cartucho. Hoje em dia o jogo não acaba. Sempre tem uma fase nova, um desafio novo. Então não existe fim. A informação está sempre ali. E isso gera muitas coisas nessa nossa nova geração. E aí, o que a gente faz com tudo isso? E o que isso está acarretando nessa nova geração e que a gente precisa abrir o olho e aprender a fazer diferente da educação que talvez a gente teve, que talvez os nossos pais não precisavam se preocupar. Criança não vem com manual de instrução. Ia ser bom se viesse, né? Ah, ia ser ótimo. Aconteceu tal coisa, olha no manual. Ah, faço isso e vai dar certo. Não vem. E cada criança é uma criança. Cada comportamento é um comportamento. Eu sou analista comportamental e não existe uma regra para o comportamento, né? Chorou, faz isso. Fez birra, faz aquilo. Não, cada um é de um jeito, porque cada comportamento nasce de um gatilho diferente, de uma história diferente de cada criança que veio de alguma coisa. E as nossas reações também. Né? A maneira como a gente lida com aquilo também. Então, não vem com manual de instrução. E aí? Como é que a gente faz para resolver isso? Tem jeito? A gente senta e chora? Não, de jeito nenhum. A gente tenta resolver. Porque hoje a gente pode ter um monte de coisas que estão nos desafiando, mas a gente tem duas coisas importantes que, de fato, nos ajudam. A gente tem dados, pesquisa, nunca se teve tanta pesquisa sobre tanta coisa. Então, a gente tem dados para nos mostrar o que está acontecendo e a gente tem muito conhecimento espalhado por aí sobre desenvolvimento das crianças, desenvolvimento infantil, sobre aprendizagem, sobre neurociência. E a gente pode usar isso. E é um pouquinho sobre isso que eu vou falar com vocês, para a gente ter uma luz de como é que a gente pode lidar com todas essas situações. Então, vamos começar pelos dados. Os dados são alarmantes, sim. As pesquisas hoje nos mostram um aumento de 43% nas taxas de TDAH. Nos últimos 15 anos, a gente teve um aumento de 43% nos diagnósticos de TDAH. E não é só porque o diagnóstico hoje é mais fácil, tá? É mais acessível. É porque a gente tem um mundo mais corrido. A gente teve um aumento de 37% nos índices de depressão infantil. Gente, isso é muito triste. Criança é para ser feliz. Criança é para brincar. Criança é para curtir. A infância é para ser a melhor fase da vida. Se a gente for falar nos índices de adulto, então, a gente cai para trás do que a gente tem hoje das doenças mentais. E a gente precisa preservar as nossas crianças. E se a gente olhar para esse último dado, então, é extremamente preocupante. 200% da taxa de aumento da taxa de suicídio de crianças entre 10 e 14 anos. A gente precisa olhar, eu sei que é impactante, mas a gente precisa olhar para os dados para a gente pensar que a gente precisa fazer alguma coisa. Porque são eles que fazem a gente se mexer, a gente se preocupar e a gente entender que sim, a tecnologia é ótima, que sim, a vida moderna é muito boa, mas que sim, a gente precisa saber lidar com isso de alguma forma. E aí, a gente precisa ter recursos para isso. Hoje, as grandes empresas nos mostram esses outros dados aqui. Ali a gente estava falando das crianças. Vamos falar dos jovens adultos que chegam hoje no mercado de trabalho. Hoje a gente tem jovens adultos que são admitidos por suas capacidades técnicas. O conhecimento é muito fácil. Hoje em dia não se tem mais problema com a parte técnica. As pessoas chegam com qualificação técnica no mercado de trabalho. Boa, muito boa. A gente vai fazer entrevistas em grandes empresas, tem grandes qualidades técnicas.
E sabe por que elas são demitidas? Não são porque elas falham tecnicamente no trabalho delas. Elas são demitidas porque elas não têm inteligência emocional. Porque elas não sabem lidar com as frustrações, porque elas não sabem lidar com o erro, porque elas não sabem lidar com a crítica, porque elas não sabem conviver com as outras pessoas, porque está faltando isso. E por que está faltando isso? Porque não está tendo isso lá na infância. Porque onde é que a gente aprende todas essas coisas? Não é depois que a gente é adulto. Isso tudo a gente aprende brincando com os coleguinhas. Isso tudo a gente aprende tendo responsabilidades na escola. Isso tudo a gente aprende assumindo os nossos erros na escola. Entendendo que a gente pode errar e que a gente pode melhorar. Que errar não tem problema que eu errei. Eu vou melhorar. Eu não preciso camuflar o meu erro. Não preciso esconder o meu erro. Está tudo bem. Errar faz parte do processo. Desde que eu tenha estudado, obviamente, né? Eu não vou errar porque eu virei vagabundo e não estudei, mas eu errei porque eu não entendi, agora eu vou aprender, mas eu não preciso camuflar. Eu tenho que ter responsabilidade que hoje eu esqueci de trazer o meu caderno ou o meu livro para a escola. É assim que a gente aprende a chegar lá e entender quando a gente também erra, quando a gente vai se frustrar. Então, hoje, o que eu quero para o meu filho? Eu quero que o meu filho chegue lá e ele tenha as duas coisas. Eu quero que o meu filho chegue lá e ele consiga evoluir dentro da empresa ou da profissão que ele escolher, porque ele sabe lidar com essas duas coisas. Porque antigamente a gente não tinha tanto conhecimento, mas a gente tinha mais inteligência emocional. As pessoas ficavam anos dentro de uma empresa e cresciam lá dentro. Elas tinham uma coisa muito importante: paciência. As pessoas cresciam. Hoje em dia, tem gente que entra de estagiário num dia e 3 meses depois ela quer ser diretor da empresa. Porque as pessoas não têm paciência. E por que elas não têm paciência? Porque é tudo muito imediato. As recompensas são muito imediatas, então na vida lá anterior era tudo imediato, eu quero tudo imediato agora também no meu mercado de trabalho. E não pode ser assim. E está na nossa mão mudar isso. A gente precisa mudar essas coisas. A gente precisa mudar essa realidade. E é um trabalho de formiguinha, mas a gente precisa fazer. Por que a gente tem isso? Porque hoje a gente tem crianças super dimensionadas com objetos materiais. E é natural a gente, às vezes, fazer isso. A gente, às vezes, não tem tempo. E aí a gente, às vezes, acaba suprindo algumas coisas com coisas materiais. É normal, gente. É com todo mundo é assim. Só que, às vezes, a gente se dá conta disso e começar a perceber que, não, às vezes, não é a quantidade de tempo, mas é a qualidade de tempo que a gente passa com os nossos filhos. Não é o ter mais tempo, mas o tempo que a gente está com eles, a gente ter aquilo de qualidade. Esses dias eu fui levar o meu filho numa aula extracurricular que ele tinha, e a minha vida é corrida pra caramba. E aí eu desci com ele, que nem a de vocês, tá? Não pensem não que é assim, barbadinha. Desci com ele para esperar. Eu estava sem carro naquele dia e chamei um Uber. E eu estava esperando o Uber. Enquanto a gente esperava o Uber, eu resolvi brincar com uma música que estava na minha cabeça, brincando de tocar nos ombrinhos e na cabeça dele. Gente, ele achou aquilo maravilhoso. Qualidade de tempo. 5 minutos esperando um Uber e na vida dele aquilo fez. E na minha também. Porque para mim foi incrível ver o sorriso dele enquanto a gente brincava com uma música boba de partes do corpo. Enquanto a gente esperava um Uber. Então é a qualidade, não a quantidade. O quanto eu aproveito. E às vezes a gente compensa, sim, essa falta de tempo com objetos, né? Então, a gente tomar cuidado com isso. Por que chega nisso? Gratificação instantânea. A gratificação instantânea do jogo. Eu ganho não sei quantas estrelas se eu passar para a fase não sei das quantas. Aí eu ganho não sei quantos pontos se eu chegar no... É muito instantâneo. As coisas são muito imediatas. E aí a gente diz para eles assim, não, mas a mamãe vai te dar tal coisa, vai levar tanto tempo. Eles não querem, né? Eles querem para ontem. Eles querem as coisas naquele momento. Porque é tudo muito rápido.
a gente precisa ensinar que não é nesse momento, que tem tempo, que as coisas têm processo, que leva tempo para acontecer. E essas frustrações acontecem muito por causa dessa gratificação instantânea. E hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que, para crianças entre 0 e 5 anos, qual é o tempo de uso de tela? E tela refere-se a celular, computador, televisão, qualquer coisa. 0. Viu? Chegaram a soltar fogos. 0. Nada de tela. É difícil? É muito difícil. Porque porque não sei o quê, porque a mãe... E chama atenção. Né? Então, a gente conseguir dimensionar, criar regras, criar momentos, criar horários e, principalmente, criar momentos onde a gente esteja sem isso também. Porque eu sei que muitas vezes isso faz parte até do trabalho da gente. Né? Tá ali, tem que estar junto, porque tem que responder a mensagem que vão mandar, que tem que não sei o quê. Eu entendo. Mas será que não tem um momento onde a gente pode criar um momento onde a gente não vai ter isso e a gente vai estar junto? Que seja 10 minutos, gente. 20 minutos. Um almoço, um jantar, um dia na semana. Sabe? Da gente se policiar para isso também. Para a gente também não entrar nessa neurose aqui. Sabe? É importante a gente, às vezes, se dar conta, porque a gente entra na roda viva. A gente acaba entrando. E é normal. Então, da gente começar a pensar nisso. A ausência de momentos chatos. A criança hoje em dia não tem mais momento chato. Aliás, nem a gente, né? Vamos parar para pensar. Antigamente a gente ia para o banco, hoje em dia ninguém vai nem mais a banco, mas antigamente a gente tinha que ir no banco para descontar cheque e ficava na fila. E não tinha nada para fazer. É ou não é? Ia pagar a conta da luz, ficava na fila e não tinha absolutamente nada para fazer. Momento chato. O que a gente fazia nesses momentos? Pensava. Provavelmente vocês criaram muitas coisas na cabeça de vocês nesses momentos. A dormir, né? Tirava um cochilo, né? As crianças não têm mais momentos chatos, porque elas estão sempre ocupadas com alguma coisa. E momento chato é importante. Ele é importante para a criação. A gente só desenvolve, só pensa, só observa o mundo à nossa volta quando a gente tem um momento de ócio. Quando a gente tem um momento, entre aspas, chato. E hoje em dia as crianças não têm mais isso, elas estão sempre ocupadas com alguma coisa. E criança precisa de tempo para nada, porque é nesse nada que elas aprendem e conhecem o mundo. Então a gente precisa, e todas aquelas coisas que estão acontecendo porque nos faltam essas questões aqui. E como é que a gente faz para melhorar isso? Quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para conseguir melhorar essas coisas, né? Então, quais são os conhecimentos para esse desenvolvimento de autonomia e de inteligência emocional? Limites. Primeira coisa, a gente tem que entender que os nossos filhos, sim, precisam de limite. Criança precisa saber quem é que está no comando do barco. Imaginem vocês dentro de um barco sem comando. Dá pânico, não dá? É a mesma coisa que um avião sem piloto. Dá um desespero. Vocês chegarem na cabine e olharem e não tiver ninguém pilotando, provavelmente vocês vão entrar em pânico. Eu entraria, pelo menos. Mas, e a mesma coisa acontece com a criança. A criança busca por limite. E por isso que elas testam a gente tanto. Principalmente a criança menor, os meus pais aqui das crianças de educação infantil. A criança testa. E elas testam a paciência da gente, né? E elas querem ver até onde a gente vai aguentar. E a gente tem que aguentar. Tem que ser firme. Tem que estabelecer os limites. É a gente que governa esse barco. Elas precisam disso. Existe uma coisa dentro do nosso cérebro. A gente tem, segundo o Luria, um grande neurocientista, a gente tem três cérebros, né? O primeiro cérebro, a primeira parte do nosso cérebro, da primeira unidade funcional, ele chama de cérebro primitivo, que é o cérebro onde estão ali as nossas funções realmente mais primitivas, ligadas à nossa sobrevivência.
E dentro dessa parte ali do nosso cérebro, que é a que as crianças têm ali de início, né, mais desenvolvida, digamos assim, tá esse nosso instinto de sobrevivência, e a gente busca por isso, por alguém que governe a minha vida, por alguém que me diga o que eu tenho que fazer para que eu possa me manter vivo. Nós, seres humanos, sabemos que se a gente estiver sozinho, a gente não sobrevive. Vamos voltar lá na pré-história. Um ser humano que nascia e ficava abandonado. Hoje, se você pegar um ser humano, uma criança nasceu, deixar abandonada sozinha, ela não sobrevive. A gente precisa de um grupo social para que a gente possa sobreviver. Então, precisa de alguém que me diga o que fazer, que me ajude, que me oriente. E é por isso que a criança precisa de limite. Ela precisa que a gente diga para ela o que ela tem que fazer e governar. Quando a gente deixa elas fazerem o que elas querem, pode até parecer que elas estão felizes, mas elas não estão. A gente está prejudicando elas. A gente não está fazendo bem para elas. Aquilo vai desorientando a criança. Então, a gente precisa estabelecer limites. O que pode? O que não pode? Quem governa este barco? Equilíbrio, o poder do não. Não tem um poder incrível e ele precisa ser dito. A gente não precisa dizer sim para tudo. Tem que dizer não, e uma vez que eu disse não, é não sempre. Porque se eu titubear no não... Aqui, análise de comportamento funciona assim, gente. O comportamento humano funciona mais ou menos dessa forma. A criança está acostumada com um determinado comportamento. Digamos que ela chega no supermercado, ela se joga no chão porque ela queria um chocolate. E aí ela ganha o chocolate. O que ela aprendeu? Que se ela se jogar no chão, ela ganha o chocolate. Aprendizado básico. Na próxima vez que ela chegar no supermercado, ela se joga no chão e ela não ganha o chocolate. O que ela vai fazer? Vai se jogar mais no chão e fazer um escândalo ainda maior, porque, tipo assim, não está funcionando esse meu escândalozinho aqui, né? Então eu vou piorar, não estão me vendo, vou fazer. E ela não ganha ainda o chocolate. Ela vai piorar, ou seja, o comportamento piora. Até que chega um ponto em que ela percebe que não vai adiantar ela piorar o comportamento. E aí ela muda o comportamento. E entende que não vai adiantar ela fazer aquele tipo de comportamento para ganhar o chocolate, e ela modifica o comportamento. Né? Então, de uma maneira bem ampla e geral, a análise de comportamento funciona mais ou menos dessa forma. Então, quando a gente diz não, se você mudar, a criança vai sempre tentar fazer esse mesmo jogo para conseguir o que ela quer. Então, então pense antes. Pense se você vai dizer sim e pense se você vai dizer não para aquilo que você está falando. E você precisa pensar se aquilo realmente é importante para a criança. Porque existe uma diferença entre o que as crianças querem e o que elas precisam. O que elas querem nem sempre é o que elas precisam. Meu filho quer dormir às 2 da manhã todos os dias. Não é o que ele precisa. Ele precisa dormir às 8, ele estuda de manhã e ele tem que acordar às 6. E mesmo que ele estudasse de tarde, ele tem que dormir no máximo 8h30, 9, porque o ciclo circadiano dele precisa acontecer. Tem um horário certo de pico de melatonina, de crescimento, de hormônio de crescimento, de uma série de coisas. Não vai dormir às 2 da manhã. Uma coisa é o que querem, outra coisa é o que precisam. Ah, quero comer chocolate o dia inteiro. Eu também. Adoraria. Não é o que a gente precisa. Nosso corpo precisa de alimentos saudáveis. Uma coisa é o que quer, outra coisa é o que precisa. Então, a gente precisa pensar nisso. O que eles querem e o que eles precisam. O que eles precisam, está pedindo o que quer e não pode, é não. E é não dá para ter medo. Ah, mas eu vou frustrar. Ah, mas ele vai ficar chateado. Gente, frustração faz parte da vida. Alguém aqui nunca se frustrou na vida? Não. Faz parte da vida.
E aí, é mais fácil aprender a frustração quando a gente é criança e que tem o pai e a mãe para acolher, ou depois de grande lá fora, que vai ser bem mais cruel do que o não da minha mãe? Porque o nosso não sempre tem uma dose de amor, né? Ele é um não, mas ele tem uma dose de amor. Né? E às vezes eu digo para o meu filho, ó, deu, tá na hora de ir tomar banho. Mas eu não quero, mas tá na hora de tomar banho. Eu entendo que você gostaria de continuar brincando, mas agora é a hora de tomar banho. Aí ele olha para mim, me dá um abraço e vai tomar banho. Eu te entendo, não é que a gente não entende o lado dele, a gente entende. Só que está na hora. Vocês não entendem que vocês às vezes querem ficar na cama de manhã, mas tem que levantar e tem que trabalhar? Né? A gente se entende. Às vezes a gente quer, mas não dá. É assim. E é isso que a gente precisa ensinar para eles. Então é sempre a gente pensar, é diferente o que eles querem do que eles precisam. E eles precisam. Alimentação saudável. Precisa. Hoje em dia está muito fácil. Né? A vida é corrida, e aí existe um monte de coisa que facilita a vida da gente. Tem os drive, né, para a gente passar e pegar a comida ali rapidinho. Tem o iFood, que facilita a vida da gente, que é uma beleza. Mas a alimentação saudável é importante. A gente precisa trocar um pouco essa alimentação mais instantânea, essa alimentação mais industrializada, pelo menos em momentos, né, em alguns momentos da alimentação dessas crianças. Né? Precisa de alimentação mais saudável, precisa de atividades ao ar livre. Tem criança que passa no videogame, na televisão, no computador. A gente não vê mais as crianças brincando na rua. Eu sei que tem a parte de segurança, que hoje em dia a gente enfrenta, que é complicado, né? Mas sempre que se pode, levem os filhos para brincar na rua, para jogar bola, para subir na árvore, sabe? Eu não sei, mas provavelmente vocês devem morar todos meio que aqui por perto, né? Tem a praça aqui pertinho. Enfim, sempre que tiverem oportunidade, levem para brincar ao ar livre. Faz bem para a criança andar de pé descalço. Eu sei que a gente tem. Ah, mas vai ficar gripado. Ah, mas vai isso. Tudo bem, né? No inverno não precisa, mas, gente, no verão, deixa botar o pé no chão. Isso faz bem para a parte sensorial da criança. Isso faz bem para a criança. E sabe que o sensorial, ele ativa receptores aqui dentro do nosso cérebro que ajuda a criança a escrever melhor, que ajuda a criança a trabalhar ritmo. E ritmo, vocês sabem para que é importante? Para desenvolvimento de escrita, de fala e de narrativa, de construção de texto. Então, coisas que às vezes a gente nem pensa que podem estar trabalhando e desenvolvendo a criança, e que lá ela brincando na rua, ajudam ela no desenvolvimento dela da escola, que vai ajudar lá na frente na vida. Jogos e atividades analógicas. Pelo menos uma vez na semana, tenham momentos onde a gente vai jogar um jogo de tabuleiro, onde a gente vai sentar e vai brincar com as pequenininhas ainda, às vezes não dá para fazer jogo de tabuleiro, mas que a gente vai brincar de alguma brincadeira que eles mesmos podem inventar. Vamos brincar de estátua, vamos dançar pela casa, vamos vestir umas roupas malucas. Isso ajuda a criança a criar, ajuda a criança a se desenvolver e a sair desse momento só de tecnologia. E isso é importante. Envolva-os na rotina, nas atividades da casa. Dá para tirar louça da mesa e botar na pia. Dá para dobrar roupa. Dá para botar roupa no varal. Dá para dar comida para o cachorro. Dá para passear com o cachorro. Gente, tem tanta coisa que eles podem fazer. E você tira dessa. E sabe o que a gente ensina com isso? Responsabilidade. Responsabilidade de fazer algumas coisas. E ajuda vocês. Olha lá, vamos ajudar a mãe a tirar a roupa do varal, vamos ajudar o pai a levar o cachorrinho para passear, vamos ali colocar um pouquinho de ração no pote do cachorro. É entendimento. E aqui a criança vai entendendo conceitos que são importantes para a escola. Quando eu coloco a ração no pote, eu vou entendendo o conceito de quantidade, o que é muito, o que é pouco, no meu dia a dia. E não só no abstrato,
mas no concreto, que é importante para a criança. Então, usem isso, tá? Rotina. Criança precisa de rotina. Não dá para um dia eu dormir às 8 da noite, no outro dia eu dormir às 10, no outro dia eu dormir à meia-noite, aí num dia acorda às 9 da manhã, no outro às 10, no outro às 7. Rotina. Ah, no sábado vai ser diferente. Beleza, é sábado. Mas durante a semana precisa rotina na hora de estudar, precisa horário para estudar, precisa de rotina. Essa rotina aqui, ela é muito importante que a gente entenda. A gente tem um fluxo, né, onde a criança entra em sono profundo, onde a gente começa ali, ó, a partir das 18 horas, a gente tem um aumento da pressão sanguínea, natural em todos nós seres humanos, tá? E um aumento da nossa temperatura corporal. Para aí a gente ter ali, ó, o começo do nosso fluxo de melatonina. Para então entrar ali, ó, depois da meia-noite em sono profundo. A partir mais ou menos das 11 horas da noite, a gente tem o disparo do hormônio do crescimento na criança. Então, às 11 horas da noite, os nossos filhos precisam estar em sono profundo. Não dá para ter deitado às 11. Se a gente quer que eles cresçam, eu provavelmente não devo ter dormido cedo quando eu era criança. Minha mãe devia me botar tarde para dormir. Mas é nesse horário, às 11 da noite, é onde a criança normalmente tem essa descarga do hormônio do crescimento. Então, são coisas importantes, né? Para que ela acorde bem no outro dia, para que ela tenha ali o pico de fluxo de cortisol, para que ela esteja mais alerta, para que ela consiga aprender melhor, estudar melhor, se divertir melhor. Então, rotina é realmente importante. Tá? Que a gente tenha realmente uma rotina, estabeleçam com elas isso. Tá? Ensine responsabilidade. E quando a gente fala de responsabilidade, é responsabilidade pelas coisas dela. A mochila deles é responsabilidade deles. É a gente que tem que carregar. É deles. Ah, mas é pesado para a gente, é pesado para ele. Aí a gente pode arrumar um jeito, compra a mochila de rodinha, se é pesado. Vamos facilitar a vida deles, beleza. Mas é responsabilidade deles. Ajudem-os a lembrar das coisas que eles têm que trazer para a escola. Faz um quadro lá no quarto, com as coisinhas que precisam trazer. Sei lá, tal dia a prof tem que levar um livro diferente. Coloquem lá que aquele dia tem e façam que eles aprendam aos pouquinhos a lembrar que naquele dia tem que... Filho, você já olhou lá que você tem que levar alguma coisa especial amanhã? Isso é responsabilidade. Eles precisam ter responsabilidade. Vão começar a ter responsabilidade quando? Quando estiverem no mercado de trabalho? Não vão ter. Vão começar a ter responsabilidade quando tirarem uma carteira de motorista aos 18 anos e saírem dirigindo que nem uns malucos, como a gente vê por aí? Não vão ter, se a gente não ensinar de pequenos. Responsabilidade com pequenas coisas. Responsabilidade por pegar a sua roupinha que tirou ali para tomar banho e levar no cesto da roupa suja. Isso é responsabilidade. E eles podem fazer. Não vão morrer de fazer. Ah, independência. A gente pode, às vezes, dar o beijinho e deixar eles irem aqui dentro da escola para a sala de aula. É independência. E isso faz diferença para eles. Gente, eles se sentem incríveis. Porque a gente está dando um voto de confiança para eles. Claro, tudo a seu tempo, tudo na sua fase, na sua idade. É óbvio que vocês não vão deixar do outro lado da rua e mandar atravessar. Mas está aqui dentro, está no portão, já sabe o lugar da fila, o lugar que tem que se dirigir. Sabe? A gente precisa começar a dar um pouco de independência para eles poderem fazer as suas coisas sozinhos. Às vezes até para comer, às vezes até para se vestir, para colocar um uniforme. Eu sei que dá uma agonia, porque a gente ia vestir a criança em 2 minutos e eles vão levar 15 para botar roupa. Mas tenta deixar fazer alguma coisa. Eu entendo que a gente fica ali... Mas é importante. Meu filho dobrou um pijama esses dias que eu olhei para aquela blusa e pensei, meu Deus, eu vou arrumar. Aí eu pensei, não, eu não vou arrumar. Porque ele dobrou a blusa dele do pijama e guardou no armário.
Eu não posso desfazer o que ele fez. Ele fez. Que legal que ele fez. Não desfiz, está lá, né? Até hoje guardada a blusa, vou dobrar daquele jeito. Mas eu não vou desfazer, porque ele fez. Ele tomou a iniciativa. E isso é importante. A gente tem que permitir e dar as oportunidades. E aí lembra o que eu falei para vocês, da gente ir da proteção para a autonomia. E não é fácil. Você não tem noção da vontade que eu tinha de ir lá arrumar aquela blusa. Mas é a autonomia, é a independência. E isso é importante. Tá? Então, ensinem isso. É a gente que ensina. Ah, porque essa criança está lá no ensino médio, é um irresponsável. É a gente que tem que ensinar desde pequeno a responsabilidade. Eles não vão aprender sozinhos, se a gente não mostrar como faz. Então, ensinem isso. Sejam parceiros, mas não faça por eles. Ajude, mas não façam as coisas por eles. Eu sei que dá vontade. Eu sei, mas tenta se segurar. Pensa lá, quando você for fazer, pensa, não, eu vou deixar. Eles fazerem. Não faça, seja parceiro. Auxilie. Coloca a mão junto se precisar, mas deixa a criança fazer. É isso que eles precisam da gente. Deixe-os errar. Bateria, segura aí. Isso desenvolve a resiliência. Quando a gente erra, a gente tem que aprender a se recuperar. O que é a tal da resiliência que todo mundo fala? Porque resiliência, porque é importante, a palavra linda da moda no momento, né? Faz uns 3 anos que se fala em resiliência. Depois da pandemia, então, virou assim, porque a gente tem que ser resiliente. Afinal de contas, o que é resiliência? É a propriedade que um objeto, né, vem da física, né? Que um objeto tem de voltar à sua forma, né? Normalmente se usa isso para molas, né? A mola se expande e ela é resiliente, ela volta para a sua forma original. E é isso, é a gente conseguir errar, a gente conseguir se reestabelecer, se reerguer, voltar para a nossa forma original. E a gente só consegue isso se a gente deixar cair. Deixe errar. Não protejam do erro. Não mascarem o erro. Não escondam o erro. Sabe? Não fez a tarefa. Não vai para a escola hoje, então, porque você não fez a tarefa. Aí a gente faz de conta que você hoje estava doente e aí você não precisa assumir que você não fez a tarefa. Não, vai para a escola. Assume que hoje você esqueceu de fazer a tarefa. Sabe? Tá tudo bem. Você vai assumir. Não foi legal, né? A próxima vez a gente vai tentar lembrar juntos, vamos achar um mecanismo para a gente poder lembrar e tal. Mas você vai arcar com as consequências, responsabilidade, erro. Então é importante, deixa errar. Vai errar e precisa para desenvolver a resiliência. Deixe-os ter momento de tédio. A gente não precisa ocupar os nossos filhos 100% do tempo. Não se sintam na obrigação de achar o que fazer para eles o tempo inteiro. E às vezes a gente fica nessa coisa. Meu Deus, mas final de semana, o que eles vão fazer? Tenho que achar um programa, porque a gente tem que fazer isso, porque a gente tem que fazer aquilo, porque a gente tem que fazer aquele outro. E aí ninguém descansa, nem vocês, nem a criança, coitada. Deixe tédio, momentos de tédio. Não dê o celular para tudo. Vamos daqui até o centro, não precisa do celular dentro do carro. Olha a paisagem, é linda. Quanta coisa tem para ver daqui até o centro? Não precisa de fazer alguma coisa o tempo todo, porque o tédio desenvolve a criatividade. Quando a gente não tem nada para fazer, a gente inventa. A criança cria coisa para fazer, só vai criar se não tiver o que fazer. Se tiver o que fazer, não vai criar. Tem uma coisa que eu faço bastante com os meus pacientes no consultório, que é a gente cria a garrafa da criatividade, a garrafa do tédio. Então, a gente pensa em coisas que a gente poderia fazer quando a gente não tivesse nada para fazer. E aí a gente vai anotando e vai botando naquela garrafa. Aí, quando não tem nada para fazer, a gente vai lá para a garrafa e tira coisas de dentro da garrafa para pensar no que fazer. Cadeiras, coisas para olhar, coisas para observar. Então, você pode desenvolver criatividade
não se obriguem a ter o que fazer. Eles vão reclamar no começo? Vão. Pensa aí o que você pode fazer. Daqui a pouco eles descobrem. A gente não era assim? Davam coisa para a gente fazer o tempo inteiro? Não, a gente inventava. A gente criava, a gente inventava brincadeira. A gente dava um jeito. A gente pegava a caixa e fazia a caixa virar foguete. A gente faz, as crianças não fazem mais isso. Por quê? Porque a gente está sempre dando uma coisa para elas fazerem. Uma coisa pronta. Deixa criar. E sabe o que acontece se elas não desenvolverem a criatividade? Elas vão chegar lá no mercado de trabalho e elas não vão resolver problema. O que é resolver problema? É a gente ser criativo. Por que dizem que brasileiro é criativo? Porque o povo pode ter problema, né? A gente precisa ser criativo, né? Então, não vai ter. Então, a gente precisa de criatividade. Deixe-os terem criatividade. Não deleguem para a escola ter que fazer, só a escola ter que fazer o desenvolvimento da criatividade. Aí vai ter que fazer lá no vestibular, tem que desenvolver um texto. Como é que desenvolve texto se não tiver criatividade? Como é que vai fazer redação? Aí a gente tem aquelas redações assim que de vez em quando a gente vê por aí que, meu Deus, não tem pé nem cabeça. Precisa de criatividade. Inventar história, só se inventa história no tédio. Deixem elas terem momentos de tédio. Reconhecer e gerenciar as nossas emoções. A gente precisa dizer para elas que eu estou triste e está tudo bem a gente ficar triste. A gente fica. Todo mundo fica, vocês ficam e a criança também fica. O que você está sentindo agora? Meu filho, você está triste porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. E é normal você estar triste. E vai passar. Você está com raiva. Tá tudo bem a gente, às vezes, ter raiva de uma situação ou outra. E vai passar. O que eu faço? O problema não é sentir. A questão é o que eu faço com o que eu sinto. Para onde eu canalizo aquilo? Como que eu lido com aquilo? Às vezes a gente está feliz. Como que a gente lida quando a gente está feliz? E às vezes a gente não reconhece na gente. Reconhecer na gente e ensinar eles a reconhecerem neles. E aprender a lidar com isso. Como que eu faço para lidar com essas coisas? Tá? Parceria entre família e escola. Eu preciso ter, essa parceria é importante. Cada um com as suas responsabilidades, mas juntos, caminhando na mesma direção. Vocês têm sorte de estarem numa escola que se preocupa muito com o desenvolvimento dos filhos de vocês. Eu estou aqui hoje porque elas se preocupam com o desenvolvimento dos filhos de vocês. Né? Então, se apoiem, tá? É uma união. Quando a gente tem essa união, sempre em prol de quem? Dos filhos de vocês, do crescimento das crianças. É sempre dois. É sempre uma via onde os dois lados, cada um fazendo a sua parte, o seu papel. Pai e mãe é pai e mãe, escola é escola. Cada um tem o seu papel, caminhando juntos para essas crianças terem um futuro brilhante pela frente. Tá? É muito importante. E beije, abrace, sorria, corra, dance, pule, faça cócegas. Não percam essas coisas que às vezes o dia a dia faz a gente perder. Na correria, na loucura, né, que a gente vive, no cansaço, no estresse. Aproveitem, isso é muito gostoso. Essas conexões fazem com que as crianças aprendam a ter conexões com outras pessoas lá na frente. Aproveitem. Eu sempre digo isso aqui, ó, que a gente precisa aproveitar o caminho, porque a estrada ela pode ser bem mais florida do que o destino final. Então a gente precisa aproveitar cada momentinho que a gente tem com eles. Que adultos que vocês querem deixar para o mundo? É isso que a gente precisa pensar. O que a gente faz hoje é pensando lá no adulto que a gente quer deixar para o mundo. Eu tenho certeza que cada um de vocês quer deixar um adulto incrível para o mundo, porque senão vocês não estariam aqui hoje. Vocês estão aqui hoje, cansados, a essa hora, me ouvindo falar, é porque vocês querem deixar adultos incríveis para o mundo. Tá? Então, o que eu desejo para vocês
muita luz e que vocês se tornem cada vez pais mais incríveis para essas crianças maravilhosas. Muito obrigada. Alô. A gente agradece a Giviane, esse momento, essa conversa. Agradecemos a presença de todos vocês. E os pais podem se direcionar, cada um para a sala do seu filho. Tá? E a gente passa, então, para a segunda parte